Oxi. O Vasco é Z4 é... Oh. Rapaz, eu não queria nem rir. Eu não queria nem rir. Vamos tirar muita onda com o Vasco aqui nesse vídeo, hein? Bom, o Amazonas é o campeão da Série C. Vamos falar sobre o Amazonas e o Vasco neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Na grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, o Amazonas saiu campeão na disputa com o Brusque, no Augusto Bauer. Depois de um 0 a 0 no jogo de ida, a Onça Pintada saiu atrás no marcador, mas virou a partida e conquistou a taça inédita. Guilherme Queiroz de pênalti abriu o placar para o quadricolor. Diego Torres deixou tudo igual e Sassá decretou a virada dos visitantes. Além da final, Brusque e Amazonas se garantiram na Série B do Brasileiro da próxima temporada e vão se enfrentar em busca a uma vaga na elite do Nacional. Operário do Paraná e Paysandu foram os outros dois times que também conseguiram o acesso da terceira divisão. Com direito a gol na decisão, Sassá terminou como artilheiro da Série C 2023. Foram 18 gols marcados pelo Amazonas na competição. Sassá joga muita bola, viu, gente? Joga muita bola, ele cabe ainda em muito time de segunda divisão e quem sabe até times de primeira divisão, tá? Bom, eu espero que na próxima temporada o Amazonas faça também uma grande Série B e conquiste o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro para 2025. Seria massa, né? Seria bacana a gente ver um time do Amazonas na primeira divisão, gente. Realmente eu já nem lembro quando foi que um São Raimundo da vida participou da primeira divisão. Quando foi que um time do Amazonas, né, participou da primeira divisão. Seria realmente interessante, tá? Sim, seria mais democrático, sim, um verdadeiro campeonato brasileiro. Bom, galera, na outra rodada aí, né, o Vasco venceu a equipe do Fortaleza. Fortaleza que todo mundo sabe que tá, ó, com pensamento na Copa Sul-Americana do próximo sábado, dia 28, mas tinha que jogar contra o Vasco em São Januário e contra o Bahia em Salvador, né? Bom, o Fortaleza acabou perdendo os dois jogos, mas no jogo contra o Vasco venceu por 1 a 0 a equipe do Fortaleza, um mistão do Fortaleza, depois foi colocando aí os titulares, né? Mas o Fortaleza nitidamente pensando, né, na final da Sul-Americana, Vasco jogando em casa, motivado, precisando da vitória, né? São Januário cheio. E aí o que foi que aconteceu? Com o gol de Payet, o Vasco venceu a equipe do Fortaleza por 1 a 0. 1 a 0, gente. 1 a 0. Aí os youtubers vascaínos, vocês sabem, né? A maior festa, que o Vascão voltou, é o Vasco, tal, o Vasco. Bicho, fizeram uma festa. Parecia título de campeonato brasileiro. E outra, o Vasco saiu da zona de rebaixamento naquela oportunidade com os mesmos pontos de quem estava dentro da zona de rebaixamento. O Vasco, se não me engano, tinha 30 pontos. Santos e Goiás tinham 30 pontos também. Aí o que foi que aconteceu? O Santos perdeu, né? Tomou 7 a 1 da equipe do Internacional. Esse realmente pedindo para cair. Só que o Goiás, se não me engano, empatou, né? O Goiás foi a 31 pontos. E o Vasco perdeu do Flamengo, cara, perdeu o jogo do Flamengo, 1 a 0, o Flamengo ganhou no Maracanã, um gol de Gerson, se não me engano, né? 1 a 0 foi suficiente para recolocar a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama novamente na zona de rebaixamento. Na outra rodada, os torcedores vascaínos que, assim, eu até acredito que tenha torcedor vascaíno aqui no canal, inscrito do canal, que gosta da resenha, tal, que tá aqui para me cornetar, eu tô ligado. Estavam sumidinhos. Aí na rodada passada, bicho, vieram, parecia um vulcão. Chegaram todos, um vulcão em erupção. Vieram uma avalanche de vascaíno me xingar, me criticar, me cornetar. Foi uma anarquia aqui no canal, uma verdadeira bagunça. Beleza, o futebol é isso, né? Passado uma rodada, o Vasco volta para a zona de rebaixamento. E o mais interessante, gente, o Vasco, tetracampeão brasileiro, se não me engano, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. E a torcida do Vasco de hoje, porque isso faz tempo, né, que o Vasco não ganha o Campeonato Brasileiro. Ganhou 4 vezes, beleza, mas faz tempo que não ganha outro, né, um quinto campeonato. Libertadores ganhou uma vez, mas já tem tempo. Posso estar errado, mas acho que foi nos anos 90, né, que o Vasco foi campeão da Libertadores. Posso estar equivocado, tá? E a Copa do Brasil, que foi o último grande título do Vasco, já tem aí uns 10, 12 aninhos, né?
Resumindo, o Vasco dos últimos 10 anos é um Vasco de segunda divisão. Já foi rebaixado 4 vezes e jogou 5 vezes a segunda divisão. É o clube do G12 que mais jogou a segunda divisão na história. E a torcida vem aqui, tira a maior onda, tudo soberbo, tudo se achando que o Vasco tá na zona de rebaixamento. E se o campeonato terminasse hoje, minha gente, o Vasco estaria rebaixado. Interessante, hein? O Vasco jogou a segunda divisão no passado e tinha jogado a segunda divisão no retrasado. Então imagina, nós estamos em 2023, né? Então o Vasco jogou a segunda divisão em 2021. Jogou a segunda divisão em 2022. Jogou a primeira divisão em 2023 e, se o campeonato terminasse hoje, jogaria a segunda divisão em 2024. Ou seja, nos últimos 4 anos, contando com o ano atual, que seria o ano 2024, né? O Vasco jogaria 3 vezes a segunda divisão. E a galera ainda chega aqui com uma goga retada. Minha gente, se reinventem, por favor, se reinventem. Clube de Regatas Vasco da Gama, um gigante do futebol brasileiro, que tem uma torcida grande, sim, mas, bicho, calça o sapatinho da humildade, gente. O Vasco ainda não está rebaixado não, tá? Ainda temos aí mais rodadas no Campeonato Brasileiro. E o Vasco ainda tem hipótese de sair da zona do rebaixamento. Mas, queridos, se reinventem. Vocês não são mais aquela potência de antes, não. Começa de novo, gente. E olha que gastaram um dinheirão esse ano, hein? O tal do Payet, o francês, ganha R$1,5 milhão por mês. Mas não é suficiente. Não está sendo suficiente para tirar o Vasco, afastar o Vasco da zona de rebaixamento. O Vasco ainda pode sobreviver no campeonato? Pode. Pode ser que até o final da rodada o Vasco não... Rodada não, até o final do campeonato o Vasco não seja rebaixado e joga a Série A ano que vem. Beleza. Mas estão sofrendo, viu? Ô, povo, para sofrer. Deve ser ruim demais ser Vasco, velho. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Tchau, galera.